Meus amigos, agora pronto. Já que Messi e Cristiano aí estão caminhando para o fim da carreira, a galera tá meio cansada, o negócio agora é rivalizar Klopp e Guardiola. Ora, mas é só gostar dos dois, pô. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga, sem paciência, convidando você a fazer tudo que você quiser, que hoje aqui é o quê? Objetividade e oportunidade. Vou chegar já lá. Seguinte, vamos falar de Klopp e Pep Guardiola, o que eu considero os dois maiores e melhores técnicos da sua geração. É impossível falar do século XXI no futebol sem falar da escola alemã e de Jürgen Klopp e não falar da escola espanhola e de Pep Guardiola. Para mim, disparadamente, os dois técnicos mais icônicos do chamado futebol moderno, que eu sou apaixonado e já disse algumas vezes. E aí, a gente pode sustentar isso em números. Guardiola com 747 jogos na carreira e inacreditáveis só 89 derrotas. São 548 vitórias contra 504 do Jürgen Klopp, que tem 933 jogos na carreira e 208 derrotas. Um aproveitamento do Guardiola que bate quase 80% e o do Jürgen Klopp batendo 62%. Isso no recorte do nível de competitividade dos caras. Um ter 62%, hoje quase 78%, é surreal. E aí você vai com 2,5 gols por jogo para Guardiola, 1,9 para Jürgen Klopp, gols sofridos, isso é que é mais inacreditável, o Guardiola 0,8 e o Klopp 1,1, são dois técnicos que além de muito ofensivos, são técnicos extremamente seguros do ponto de vista defensivo. Então, assim, são ícones do jogo moderno e do jogo que tanto ataca muito quanto se defende bastante e bem, diga-se passagem, porque defender muito também não quer dizer defender bem. E aí, para terminar, 66% de posse de bola em média para Guardiola, 60% para Jürgen Klopp, 32 títulos para o Guardiola, 11 para Jürgen Klopp. E quando eu falo que não tem como não falar da escola alemã, você não tem como falar do século XXI, o futebol, e não passar pela pressão alta, pela marcação intensa, pela recuperação pós-perda, assim que você perde a bola, já recuperar ela no menos tempo possível, em ataques diretos e objetivos. Essa é a escola alemã que vem se desenhando ali desde 2010, né? 2010 a Alemanha já faz uma ótima Copa, depois no ciclo seguinte o Bayern vai batendo final de Champions, campeão de Champions, a Alemanha é campeã do mundo em 2014, e de lá para cá, meio que o eixo foi mudando, o Bayern de Munique voltou a ser campeão da Champions, o futebol alemão meio que foi ditando as regras em várias questões de estudo, a mesma coisa vale para o futebol espanhol, que lá no início do século fala da questão de posse de bola, fala do tic-tac e fala de manter a posse, mas até antes um pouquinho do Guardiola, porque a seleção espanhola ela é campeã do mundo num período pré-Guardiola, campeã do mundo não, campeã da Euro no período pré-Guardiola, ainda com a seleção treinada sem tanto estímulo ou sem tanta influência do Barcelona do Guardiola, isso acontece depois, mas a seleção campeã da Euro em 2008 ela já tem uma valorização incrível de posse de bola, isso chega ao ápice ali no ciclo de 2010 até 2012, e aí já com uma influência clara do que o Guardiola estava fazendo no Barcelona. Mas é impossível não olhar para esses dois caras e entender o tamanho da dominância, o tamanho da influência, o tamanho da variação, né, com maneiras diferentes. O Guardiola acho que chega no Barcelona mais pronto, mas faz um limpa, manda embora Deco, Ronaldinho Gaúcho, lapida ainda mais o Messi, Xavi, Iniesta, sobe o Busquets, né? Tem o Daniel Alves no seu auge. O Klopp já tem um outro caminho. Quando ele chega no Borussia, ele acha que como monitoração de espaço e de lugares e de talentos, o Klopp é melhor nesse ponto que o Guardiola, tanto que ele vai buscar o Lewandowski na terceira divisão da Polônia, né? Um cara que consegue fazer a monitoração de outros talentos, e isso vale também depois para o Liverpool, com contratações extremamente precisas para aquilo que ele acredita de cultura de futebol. Então a gente está falando de caras que não só escalam muito bem, mas também contratam
muito bem. E aí eu peço uma licença para falar de escalação. Se você se considera um cara que é ótimo neste quesito, porque eu sou muito bom de pitaco, mas eu escalo melhor que o técnico tal, então você prova e baixa o Rei do Pitaco 100% gratuito aqui para fazer o download, não paga nada pelo aplicativo, mas depois você deposita para jogar nas ligas que você preferir. A partir ali de R$15, você já está entrando em ligas, e uma dessas ligas pode te dar, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, R$1 milhão. R$1 milhão é a Liga Você Milionário, válida para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí você pode ser o novo milionário com uma escalação só do Brasileirão. É simples, não tem mistério, é tranquilo de você escalar, porque você pode escalar qualquer jogador. Eu vou botar no link do vídeo, na descrição, o link para você baixar o aplicativo. E se você usar para novos usuários, tá? Se você já é um usuário habitual do Rei do Pitaco, isso não vai valer para você, mas a Liga Você Milionário vale. Para quem é novo na parada, baixa o aplicativo, usa o cupom FORMIGA20, é simples, FORMIGA20, o 20 escrito, tá? FORMIGA20, vou deixar na descrição do vídeo, e aí você ganha R$20 de bônus ali. Por exemplo, você bota R$20 no aplicativo, pula para 40, porque você vai ter esse R$20 de bônus lá. E aí, esse dinheiro serve para quê? Serve para você entrar nas ligas. É como se você estivesse pegando o seu lugar. E aí eu vou até mostrar aqui no celular como é fácil, porque eu já estou com o Rei do Pitaco aberto aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, faltam 3 dias para fechar o mercado para a primeira rodada. Para você entrar na Liga Você Milionário, você vai precisar de R$15 para entrar. Ó. Aí, na hora que você clica para entrar, você bota lá e já vai começando a sua escalação. Ó. Atacantes, meias. E aí, se você for o cara que mais pontuar na primeira rodada, R$1 milhão na sua conta. Os outros 500 mil vão ser para os outros colocados a partir do primeiro. Primeiro leva 1 milhão e 500 mil vão ser distribuídos para os outros bons pontuadores da rodada. Então, Rei do Pitaco, você não se acha bom de escalação, você não é o Klopp, você não é o Guardiola, então prova, meu chapa. O link está na descrição do vídeo, é mole, baixou, entrou na liga que você prefere, e nesse momento eu sugiro que seja a Liga Você Milionário, e aí é só mostrar os seus dotes de conhecimento futebolístico e escalar o seu time para a primeira rodada do Brasileirão. Vale até 1 minuto antes da bola rolar na primeira rodada, beleza? Ó, seguindo então, muita gente vai falar aí, mas o Mourinho, onde é que entra o Mourinho nessa história? O Mourinho, de fato, ali entre 2003, 2004 até 2011, mais ou menos, eu acho que o Mourinho foi um cara de primeiríssima prateleira, e a gente está falando aí de 7, 8 anos. Isso já vale para o Klopp. Se a gente pegar ali desde 2012, 2013 para cá, a gente também já está falando aí de 7, 8 anos de um treinador que em momento nenhum precisou recuar na sua forma de pensar, e ele criou tendências. É que o Mourinho é um camaleão por natureza, ele vem de uma escola, a portuguesa, que é de muita adaptação aos adversários. Então, em algum momento, o Mourinho tinha grandes resultados, mas o Mourinho talvez não criasse tendência ou não divertisse tanto quanto diverte o Klopp, que impõe o seu jogo. Muitas vezes o Mourinho não impunha o seu jogo. No período dele de Real Madrid, por exemplo, ele não estava ali para impor o jogo dele, ele estava ali para se adaptar ao guardiolismo e tentar estancar a sangria, coisa que eu já falei aqui várias vezes no canal. E ele conseguiu, em parte, conseguiu inclusive um título muito importante, que foi a Copa do Rei com o gol do Cristiano Ronaldo, a final em Valência. Ali evitou outra tríplice coroa do Guardiola, do Barcelona dele. Então foi importante a passagem do Mourinho lá, apesar de não ter deixado muita saudade. O Klopp faz um trabalho fenomenal no Borussia, colocando o Borussia em final de Champions, ganhando título pelo Borussia, fazendo o Borussia brigar com o Bayern, que tinha muito mais investimento e poder de gasto no mercado, e depois vai para um Liverpool recuperar uma franquia, ressuscitar um espírito, contratando jogadores e acertando quase tudo, né? Quando ele traz o Mané, o Salah, quando chega, muita gente achava, putz, pagou muito caro, apesar do Salah viver boa fase na Itália, mas ele pega e transforma e bota no ápice, acho que ele ressignifica o que era o Firmino, e depois foi só fazendo contratações ainda mais absurdas, também com um nível de monitoramento de mercado espetacular. Acho, inclusive, que, de novo,
O Klopp monitora o mercado melhor do que o Guardiola. E o fato do Guardiola ter passado por times que sempre tiveram muito dinheiro, eu acho que foi fruto da passagem dele pelo Barcelona, onde ele transforma o Barcelona, onde ele cria muitas peças do zero, praticamente. Também conta com investimentos, é fato. Mas a partir dali ele passa aí para uma prateleira só dele. O Bayern gasta para trazê-lo, gasta para abastecê-lo de jogadores, e a gente está falando da excelência, a excelência só trabalha com excelência. E depois ele vai para o Manchester City, para o projeto que já é o mais longevo da sua carreira. Os dois dominam a Premier League já há um bom tempo, e isso deve continuar. O campeonato nacional de clubes mais difícil que existe, um nível de pontuação, de gols, de defesa, tudo é muito impressionante. Por isso, Klopp e Guardiola são os melhores da sua geração. Apreciem. E isso vai durar mais, né? Mais do que talvez Messi e Cristiano Ronaldo, que a galera já está aí se despedindo, porque, meu Deus, está acabando, mas agora querem criar uma rivalidade entre Klopp e Guardiola. Assim, eles não são antagônicos, eles pensam futebol de maneira muito parecida, eles chegam ao gol como prioridade, e o chegar ao gol, um vai por um lado mais paciente, o outro vai por um lado mais vertical. A marcação intensa é base de ambos, e ambos conseguem fazer os seus times muito protegidos defensivamente. Então, existe uma ofensividade no DNA de ambos, mas não é uma ofensividade com irresponsabilidade. Pelo contrário, é tudo muito bem feito, transformando os dois, tanto Klopp quanto Guardiola, nos dois grandes treinadores da sua geração. Sorte a nossa de estar vendo. E sorte a sua se baixar o Rei do Pitaco e ganhar 1 milhão. Se ganhar 1 milhão, você divide aí 10%, para mim já está valendo. Não precisa nem dividir, não. Se inscrever no canal e tocar na notificação, para mim já está valendo. É nóis, um abraço.